Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos, nesse instante, colocar o nosso coração, o nosso pensamento perto de Jesus sacramentado, imaginando uma capela, uma igreja mais perto de nós, para que possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas. Minha alma suspira por vós, mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que eu algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Muito bem, vamos fazer a leitura do Evangelho do dia, que está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nos preparando para a grande festa de Pentecostes. No próximo domingo, nós vamos celebrar a solenidade da Ascensão do Nosso Senhor. É o domingo que antecede a solenidade de Pentecostes. Ou seja, Jesus é elevado aos céus e logo depois envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, estando também ali a Virgem Maria, isto é, o Espírito Santo desce sobre a igreja.
sobre aqueles que estão representando a Igreja de Nosso Senhor. E por isso, nós estamos nos preparando com leituras que falam então do Espírito Santo, desde a semana passada. E hoje, Jesus anuncia a sua partida para o Pai. E os apóstolos, ao pensar que o Senhor os deixará, são tomados pela tristeza, né? Veja, imaginemos aqueles homens que conviveram 3 anos com Jesus, né? Jesus então ensinava-os a sua doutrina, pregava para eles a convivência, né? A presença de Jesus amorosa, o seu carinho, muito marcante. E quando de repente Nosso Senhor diz que Ele vai partir, então aqueles homens são tomados pela tristeza. No entanto, o Senhor os consola, dizendo que virá o defensor, virá o Paráclito. Jesus diz: eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, o Paráclito, né? Então Jesus, para consolar os seus discípulos, promete o envio do Espírito Santo. E ele diz: olha, se eu não for, o Espírito não virá, eu preciso ir. E Jesus então revela aos apóstolos que o fruto da sua ascensão ao céu será o envio do Espírito Santo. Então, seja quando ele for enviado ao céu, quando ele subir ao céu, ele então enviará o Espírito Santo. Ou melhor, o Pai enviará o Espírito por meio do Filho. E assim, Jesus dá esse ensinamento, traz, ou seja, essas revelações, ainda estando com os discípulos, no seu discurso de despedida, a última ceia, antes mesmo de ser crucificado, para que, quando isso acontecesse, eles então pudessem se lembrar das palavras do Senhor. E vamos meditar um pouquinho nessa palavra que Jesus diz aos seus discípulos: é bom para vós que eu parta. Jesus, quando ele estava presente em sua humanidade, havia uma presença limitada, né? Ou seja, quando Jesus estava com os seus discípulos, e então sabemos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, assumiu a natureza humana. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ele, na condição de homem, que era, tinha, então, diríamos assim, uma presença limitada. Porque Jesus, quando estava em Cafarnaum, não estava na Samaria. Quando estava na Samaria, não estava em Jerusalém. Ou seja, para que as pessoas encontrassem com Jesus, deveriam procurá-lo, saber aonde ele estava. E, ao mesmo tempo, Jesus não estava em todos os lugares, né? Então, veja, nós entendemos que quando Jesus então sobe aos céus para enviar o Espírito, essa presença então de Jesus por meio do Espírito
torna-se uma presença ilimitada. Porque Jesus não está mais preso, né, ao espaço e tempo. Então, ele pode estar em qualquer lugar. Sua presença espiritual, e a igreja, a teologia chama de presença virtual, mas não como nós entendemos, né? Mas uma presença verdadeira, espiritual. Jesus, com a sua ascensão, torna-se então presente por meio do Espírito Santo. Não está preso a nenhum lugar. E por isso Jesus pode até mesmo habitar dentro de nós. Eis que bato à porta. Se ele abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se abrirmos a porta do nosso coração, o Cristo ressuscitado por meio do Espírito habitará dentro de nós. Veja, pouco antes de Jesus partir, pouco antes dele ascender aos céus, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isto é, há uma presença dele física aqui no meio de nós, uma presença física e substancial. Mas que presença é essa? É a presença nos sacrários. Jesus está presente fisicamente, substancialmente, nos sacrários de todas as igrejas, de todas as capelas onde tem o sacrário, onde a Eucaristia, o Cristo ressuscitado, está ali, presente fisicamente, nas espécies do pão. Mas Jesus também tem uma presença física ao lado do Pai, porque ele voltou para o Pai. Então a humanidade de Cristo está lá, mas misteriosamente há uma presença física de Jesus na Eucaristia. Contudo, com a subida de nosso Senhor Jesus aos céus, há então essa presença espiritual de Jesus, ilimitada, fora do tempo. Por isso é possível que nós façamos a comunhão espiritual. Nós pedimos que Cristo venha, toque o mais profundo da nossa alma, através do nosso desejo de recebê-lo na Eucaristia quando não podemos. Porque a presença de Jesus é real em nós, né? E portanto, meus irmãos, todas as vezes que nós fazemos um ato de fé, nós podemos perceber a presença de Jesus. Quando dizemos: Senhor, creio firmemente que estás aqui, creio que me vês, creio que me ouves. Quando estamos vivendo a vida da graça, longe do pecado mortal, cremos que Cristo está dentro de nós com o Espírito Santo e que Ele poderá então reger a nossa vida. Encontramos Cristo no mais íntimo de nós mesmos. Ele está presente como o amigo e nós permitimos que Ele esteja em nós, porque o estado de graça permite que sejamos seus amigos. Então,
Ou seja, a ascensão de Jesus faz com que, por meio do Espírito, Ele esteja presente na alma que está em graça. E, ao mesmo tempo, quando pedimos, quando imploramos, quando rezamos, Cristo também pode nos tocar. Até mesmo para que possamos mudar de vida, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, fazer uma boa ação, é o toque da graça em nós. Quando deixamos o nosso coração se abrir, Cristo então vem e fala ao nosso coração: se arrependa desse pecado, busque a confissão, pare de comungar de forma sacrílega, vai perdoar o seu irmão. É o Cristo que nos toca a nossa alma, quando nos abrimos a Ele. E depois nós vemos mais ao final do Santo Evangelho, quando Jesus diz: e quando o Espírito vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. O Espírito, quando é enviado, e ele foi enviado primeiro e sobretudo à igreja, na presença dos apóstolos, e por isso a igreja é assistida pelo Espírito Santo, é avivada pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que guia a igreja. Então é essa mesma igreja que nos revela o que é o pecado, né? O que é o pecado? O mistério da iniquidade. E quando nós nos abrimos a essa palavra e vemos o mal do pecado, vemos também e percebemos o Espírito que nos toca, né? O Espírito que nos toca. Ao mesmo tempo, esse Espírito vem demonstrar a justiça de Deus. Ou seja, que Cristo, então, é justo, santo, nele não houve pecado, e por isso ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. E por meio da sua morte e ressurreição, também aqueles que aderem a Cristo em sua vida são justificados, santificados. E depois ele fala que o Espírito demonstrará ao mundo o julgamento. Ou seja, revelará que o chefe deste mundo, o demônio, foi derrotado, condenado, por meio da morte, na entrega de Jesus na cruz. Ele derrota o demônio e resgata a humanidade, né? Para que todos nós, ou seja, aqueles que aceitam o Cristo, que caminham com Cristo, possam ter forças para vencer as tentações do maligno. Então, meus irmãos, vemos essa grande graça que Jesus comunica aos seus discípulos e a nós. Ou seja, ele envia o Espírito para que ele esteja presente no meio de nós, para que, de fato, possamos recorrer a Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, sobretudo quando estamos vivendo a vida da graça,
Mas quando não, se imploramos, se fazemos um ato de fé, Ele vem ao nosso encontro. O Cristo que quer estar e permanecer conosco. Por isso, rezamos pedindo a nosso Senhor. Senhor Jesus, eu creio que me vês, creio que me ouves, creio que estás muito perto de mim. Creio na tua presença real. Creio que, por meio do Espírito Santo, queres habitar em mim. Mas também, Senhor, creio firmemente na sua presença substancial na Santíssima Eucaristia, onde eu posso, de fato, ter a certeza, por meio do ensinamento da Igreja, que estais em todos os sacrários da terra, também nos esperando para adorá-lo, para louvá-lo, para agradecê-lo e para pedir também muitas graças. Creio, Senhor, que estais sobretudo em mim. Creio, Senhor, que habitas em mim quando estou na sua amizade. Ajuda-me, Senhor, a te encontrar e falar contigo na oração. Ajuda-me, Senhor, a ser íntimo de ti. Faz com que eu possa falar contigo como falo com um amigo, porque sei que estarás presente quando eu falar contigo. Que eu perceba, Senhor, a tua presença na oração, no meu dia a dia, e que eu ouça a sua voz. Obrigado, Senhor, por querer permanecer conosco, até que voltes visivelmente com teu corpo glorioso. Obrigado, Senhor. Esperamos a sua volta, esperamos encontrar-nos contigo definitivamente, ou no momento da nossa morte, ou se antes o Senhor vir ao nosso encontro glorioso, ressuscitado para julgar os vivos e mortos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma alegria, então, mais uma vez, partilhar essa palavra com cada um de vocês. Então, nos ajude a divulgar os nossos vídeos, esse vídeo, essa meditação. Faça com que a palavra de Deus chegue a outros corações. Então, compartilhe, né? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, né? E faça parte dessa nossa família evangelizadora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.